Olá, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje vamos falar sobre os impostos e sobre a inflação. Vamos começar com os impostos. O que são impostos? Impostos são pagamentos obrigatórios que os governos cobram aos cidadãos. Para quê? Para financiar as despesas do governo. Despesas? Sim, tal como as famílias. Tal como as empresas, os governos também têm despesas. A única diferença está na forma em que cada entidade financia as suas despesas. No caso das famílias, as despesas são financiadas pelos salários. E no caso das empresas, as despesas são financiadas pelas vendas. E no caso do governo, do Estado, as despesas são financiadas pelos impostos que são cobrados de forma obrigatória aos cidadãos. Dito isso, qual é o impacto do imposto no bolso do cidadão? O impacto do imposto no bolso do cidadão é que, quanto maior e mais caro for o imposto, isto significa menos dinheiro no bolso do cidadão. E quanto menor e mais barato for o imposto, isto significa mais dinheiro no bolso do cidadão. Com isto queremos dizer que um Estado pequeno requer menos impostos. E menos impostos significa mais dinheiro no bolso do cidadão. E mais dinheiro no bolso do cidadão significa alegria, significa felicidade. E do outro lado, um Estado grande significa mais impostos. E mais impostos significa menos dinheiro no bolso do cidadão. E menos dinheiro no bolso do cidadão, não é bueno. Mas por que um Estado grande é sempre problemático? Porque quando se sai de 20 ministérios para 30, quando se sai de 18 províncias para 25, quando se sai de 200 municípios para 400, quando se sai de 500 comunas para 800, neste processo está a se criar postos de trabalho. E se está a se criar postos de trabalho, então é necessário pagar salários. E como o Estado não é produtivo, como o Estado é improdutivo, o Estado não dá lucro, o Estado não produz nada, o Estado vai buscar o dinheiro para pagar os salários nos impostos. Então, isto quer dizer que se o Estado aumentar, o imposto também tem que aumentar. E se o imposto aumentar, isso significa menos dinheiro no bolso do cidadão. E menos dinheiro no bolso do cidadão, não bueno. Então, com isto queremos dizer que a tendência do Estado não pode ser grande, mas pelo contrário, a sua tendência deve ser pequeno. Lá temos a explicação de sermos apoiador de um Estado pequeno e não de um Estado grande. Inflação. O que é inflação? A inflação é a subida generalizada dos preços dos bens e produtos em uma dada economia ao longo do tempo. Dito isso, podemos caracterizar três tipos de inflação. Primeiro, a inflação pela demanda. Isto acontece quando a procura por bens e serviços é maior que a oferta, que consequentemente leva ao aumento dos preços. Segundo, a inflação pelos custos de produção. Isto acontece quando os custos de produção aumentam, que consequentemente levam também ao aumento dos preços. Por que isso? Porque os produtores vão incorporar o aumento do custo de produção no preço final, facto que vai levar o preço a subir. E terceiro, temos a inflação pela impressão de moeda. O que isso quer dizer? Isto acontece quando o governo imprime moeda, mas sem aumentar a produção. No final, a consequência é o aumento dos preços dos bens e serviços. Por que isso acontece?
Isso acontece porque quando o governo imprime moeda, isso significa que há mais dinheiro a circular. Isso significa que as pessoas têm mais dinheiro. Como as famílias têm mais dinheiro, então a tendência também é gastar mais. Mas como a produção não aumentou, é só o dinheiro que aumentou, vamos cair na condição em que a procura vai ser maior que a oferta. E se a procura é maior que a oferta, então isto leva ao aumento dos preços. Mas qual é o efeito da inflação? A inflação, por um lado, reduz o poder de compra e, por outro lado, desvaloriza a moeda. Com isto dito, então, podemos concluir que não é com um Estado grande que a gente vai desenvolver. Um Estado grande não significa desenvolvimento. O que significa desenvolvimento é um Estado pequeno. E por outro lado, imprimir moeda não tira nenhum país da crise. O que tira um país da crise é a produção. Então, devemos ser apologistas de, por um lado, um Estado pequeno e, por outro lado, produção. Isto sim vai nos tirar da crise. Se gostou do vídeo, dá um like. Se acha que o canal merece crescer, subscreva. Se acha que o conteúdo agregou valor, compartilhe. A gente se vê. A gente vai continuar a pensar o país. A gente vai continuar a mostrar solução. A gente vai continuar a mostrar que o país tem solução. Guarda esse vídeo. Esse vídeo é muito importante para tu entenderes os vídeos anteriores e os vídeos posteriores. A gente vai mudar o país.